Fala pessoal, boa tarde. Professor Alexandre aqui. Terça-feira, 16 de novembro, né? Volta de um feriado prolongado. Espero que todos estejam muito bem. E a gente continua nossa saga aqui no nosso curso de Geometria Diferencial, né? Na última aula a gente falou do Teorema de Bonnet, que era um análogo para superfícies. Era um análogo para superfícies do Teorema Fundamental das Curvas, né? A gente estabeleceu que não fizemos a demonstração, né? Pedi para vocês olharem no texto, mas a gente estabeleceu que, dadas funções que satisfazem formalmente as equações de Gauss em Maynard-Kodazzi, existe, a menos de um movimento rígido do espaço, uma única superfície que tem aquelas funções dadas como coeficientes da primeira e segunda forma fundamental, tá bom? Então, agora a gente vai tentar começar a andar na direção de umas coisas um pouco menos locais na teoria, né? Tentar fazer umas coisas um pouquinho mais globais. Para isso eu vou retomar o conceito de derivada covariante, falar dele, relembrar a definição e falar dele de um jeito que vai permitir a gente estudar algumas características das curvas em cima de superfícies, revisitar geodésicas e tudo mais, para obter resultados como, por exemplo, o Teorema de Gauss-Bonnet. Então, o tema hoje é a gente retomar a derivada covariante e falar de transporte paralelo de campos. Bom? Então, retomando um pouco essas coisas, né, a gente tinha... Vou escrever aqui para o pessoal não achar que é matéria nova, né? Então, retomando, a gente tinha a derivada covariante, definimos da seguinte maneira, né? Se você tem x, um campo de vetores, depois a gente vai particularizar um pouco esse x aqui, né? Campo de vetores ao longo do R3-ni, né? O que isso quer dizer? Uma função de R3 em R3-ni, né? Para cada ponto associa um vetor, e se você tem uma curva alfa, em um certo intervalo da reta, chegando numa superfície do ambiente R3-ni, a gente definia o que era a derivada covariante desse campo, né, dx dt, em ponto t, como sendo essencialmente a operação deriva e projeta. Né? Deriva o quê? Deriva o campo x como uma função de R3 em R3, e em cada ponto você projeta essa derivada no espaço tangente à superfície no ponto alfa de t. Né? Então, para isso, veja que eu estou utilizando fortemente o fato de você ter a noção de diferenciabilidade de campos de vetores em R3. Então, eu estou usando o fato de eu saber derivar funções definidas em R3 para poder definir essa derivada covariante. Né? Então, de alguma maneira, eu estou herdando a estrutura de diferenciabilidade, ou a estrutura diferenciável do R3 para definir a derivada covariante em cima de uma superfície ao longo de uma curva. Né? Então, isso é, em poucas palavras, projeção do campo x' de t. Aqui é importante, né? O campo x está definido num aberto do R3. Eu vou restringi-lo aos pontos da superfície. Não? Então, x é uma função que sai de M e chega em R3-ni, por exemplo. Tá? Vou pegar esse cara e vou projetar no espaço tangente à superfície M no ponto alfa de t. Bom, a gente já fez umas contas com isso, definimos o que era uma geodésica, né? É um cara que tem essa derivada
vetor velocidade da curva tem derivada covariante ao longo da curva nula, e assim vai. Então, se você tem, por exemplo, que se tem o intervalo i contém a origem, né? Vamos pensar que o i é um intervalo aberto menos epsilon epsilon, e eu vou pensar que a tua curva, vamos dizer, alfa de zero vale p, e o vetor tangente a essa curva na origem do ponto t igual a zero é um certo vetor v que mora ali no TPM, então, né? Alfa de zero é p. Legal. Então, como é que fica esse cara, né? Em t igual a zero, se você quiser, você pode olhar essa quantidade aqui, né? dt no ponto t igual a zero, isso é a projeção da derivada do campo x no ponto zero no ponto TPM. Aí, a primeira observação que a gente faz é o seguinte, é que esse cara, essa quantidade, ela independe de alfa em algum sentido que eu vou dizer mais precisamente agora, né? Ela independe de alfa assim. Você tem que beta é uma outra curva, tá? Também definida no intervalo que contém origem, tal que só para facilitar, né? Tal que beta de zero é o próprio ponto P e beta' de zero é o próprio vetor V, então é tranquilo, né? Ver que esse objeto aqui não depende da curva alfa. Tá? Então ela depende o quê? Ela depende do ponto e do vetor tangente a essa curva alfa. Então, se eu pegar qualquer outra curva beta que passa pelo ponto P e no instante t igual a zero tem o mesmo vetor tangente que é o φ', derivada covariante em relação a alfa é, olhando aquele ponto P como sendo e o vetor V como sendo os pontos realizados pela curva alfa, não depende de alfa. Tá? É isso que eu quero dizer, e o jeito fácil de ver isso é assim, né? O que é o x' de zero? X' de zero, a gente pode olhar como sendo a diferencial da x, pela regra da cadeia, né? Então, x bola alfa no ponto t igual a zero, isso aqui é o dx no ponto P. Alfa' de zero, e com as hipóteses todas isso sai de graça, né? Ponto P é o mesmo, alfa' de zero é o beta' de zero, P. E aí o que a gente tem, isso aqui é o DDT, né? X bola beta linha zero. Então, se você quiser antes dessa igualdade, para ficar claro, né? Que é o x bola alfa linha, é derivada ao longo de alfa, né? Então, você vê que independe da curva beta e, portanto, esse cara aqui é o mesmo para qualquer curva que realize o ponto P e o vetor V, e o espaço tangente no t igual a zero é o mesmo. Então, esse cara não depende da curva que realiza o ponto e o vetor. Então, com isso, a gente escreve o seguinte, né? Eu vou denotar essa coisa com o símbolo que talvez vocês já conheçam, né? É o mesmo símbolo do gradiente, mas aqui ele tem outro significado. Eu vou decretar isso aqui como sendo a derivada covariante do campo x no ponto P, na direção do vetor V. Tá bom? Então a gente sabe do cálculo isso, né? E aí o que é fácil de ver aqui, né? Esse cara, ele é linear em V, porque é o dx aplicado no vetor V, né? Aplicação linear, e aí eu componho com a projeção, que é outra aplicação linear. Então, é linear em V, e valem as seguintes coisas, né? Se você tem que alfa é uma curva,
realiza o vetor V no ponto P, ou seja, alfa de 0 é P e alfa' de 0 é V, então vale a seguinte coisa. Né? Bom, vou escrever de uma vez só isso. Né? Então vale que nabla alfa' de T. Isso tudo no T igual a 0 vai valer para cada ponto T. Né? X calculado em alfa de T mais f de T y calculado em alfa de T, quer dizer, como é que essa coisa funciona, né? Se você pegar dois vetores aqui, ela vai ser linear, e aqui ela vai ser linear sobre R, mas vai valer uma regra tipo Leibniz aqui, né? Esse cara vai ser derivada covariante em alfa' de x no ponto alfa de T, mais, aí tem uma regra do produto aqui, né? Vai ser f' de T vezes y no ponto alfa de T, mais a f de T vezes a derivada covariante em alfa' de T, y no ponto alfa de T. Tá bom? Então, essa coisa funciona desse jeito. É claro que vai ser, caso de interesse para a gente, daqui para frente, vai ser exatamente quando esse campo X for um campo tangente à superfície, ou seja, em cada ponto P da superfície, o campo no ponto P, o vetor X de P, é um vetor que mora no TPM. Só que aí é aquela coisa de sempre, né? Se você tem um campo desses, a derivada dele como função na R3, a gente viu que pode pular fora do campo tangente. Por isso que a gente toma a derivada covariante, que a projeção aí eu garanto que eu tenho uma operação fechada derivando um campo tangente e obtendo um campo tangente de novo, ou seja, estou medindo coisas que um habitante daquela superfície é capaz de observar e sentir como coisa intrínseca à superfície, independente do ambiente onde ela está, né? A gente tinha dado essa definição também, né? A gente sabe o que é um campo paralelo, então X é um campo paralelo. Professor? Oi? Tem uma pergunta no chat. Oh, desculpa. O chat ele ficou em segundo plano aqui, eu não consegui ver. Só um minutinho. Professor, pode parecer bobo, mas eu não entendi onde entra o V no dx0 dt. Entra em cheio quando eu tô... Excelente pergunta, né? É importante observar. Ele entra em cheio porque ele é o vetor tangente à curva alfa, né? Então, em princípio, o que eu acabei de mostrar, eu estou falando de derivada covariante de um campo de vetores ao longo de uma curva. Então, o que eu estou mostrando é que para calcular a derivada covariante de um campo de vetores ao longo de uma curva, o que eu preciso da curva é o ponto e o vetor tangente. Tá bom? Então, é crucial o vetor V na definição. Ele não aparece nessa fórmula explicitamente, mas quem é x' de t? Eu estou calculando x num ponto alfa de t, então isso aqui, o x' é o x bola alfa, né? E aí, essa derivada aqui pela regra da cadeia, vai aparecer o vetor alfa', que é o que eu chamei de vetor V ali. Bom? Então, justamente o que a gente está mostrando é que eu preciso, para calcular a derivada covariante, na entrada, eu tenho a derivada covariante, ela depende de duas coisas, é o campo e a curva aqui embaixo. O que a gente mostrou é que nesse cara aqui de baixo eu não preciso saber o comportamento da curva numa vizinhança do ponto, eu só preciso saber quem é o ponto e o vetor tangente à curva. Então, é meio que eu estou calculando uma derivada direcional do campo X e projetando no plano tangente na direção daquele vetor V que é tangente à superfície. Isso, o V é o alfa' de 0, exatamente. Fala, Eduardo. Nesse sentido, você ainda precisa de saber os valores do campo ao longo dessa curva, né? Perfeito, perfeito. Essa é a segunda parte da história, né?
nessa entrada que está aqui embaixo, a coisa só depende do ponto e da direção tangente que eu estou escolhendo. Agora, para calcular a derivada, aí eu vou, nesse x aqui, eu preciso conhecer ele numa vizinhança do ponto, ou, nesse caso aqui, pelo menos ao longo da curva, né? numa vizinhança do ponto t igual a 0 da curva. Como calcular a derivada de uma função do cálculo 1? Você precisa conhecer o valor da função, não precisa conhecer ela globalmente, mas precisa conhecer os valores dela numa vizinhança do ponto, para poder olhar a taxa de variação ali, se você quiser. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, eu estou tentando medir a taxa de variação do campo x na direção daquele vetor tangente v. Tá bom? Então, esse cara, eu preciso conhecer o comportamento dele numa vizinhança de P, ou pelo menos ao longo da imagem da curva que passa pelo ponto P com a direção de V. E esse cara aqui, o alfa' me interessa só o vetor tangente em cada ponto. E a conta por que depende só do vetor tangente é essa aqui, né? Qualquer outra curva que realiza o par de vetores PV, a derivada covariante é a mesma. Agora, se eu pegar dois campos que coincidem no ponto P, a derivada covariante deles pode ser completamente diferente, né? Tá bom? E aí a gente tem então o conceito de campo paralelo. Eu vou dizer que um campo x é paralelo ao longo da curva alfa se a derivada covariante de x ao longo do campo alfa' for identicamente nula, né? Caso especial, a gente vai dizer que uma curva é geodésica se o seu vetor velocidade for paralelo ao longo da própria curva, ou seja, é um outro jeito de escrever isso, né? Então, sei lá, alfa é geodésica de M C e somente C alfa' é zero. A derivada covariante da velocidade é nula, ou seja, em outras palavras, o vetor alfa' é perpendicular à superfície. Eu posso dizer isso porque eu estou vendo minha superfície dentro do R3 aqui, né? Vamos ver um exemplo de como que funciona essa história de campos paralelos. E por que eu estou falando isso? A gente está tentando, de alguma maneira, recuperar o que a gente sabe fazer com vetores no plano, com vetores no R3, né? A gente tem o conceito de paralelismo da geometria euclidiana, né? Que é aquela história. Dado um ponto e uma reta que não contém esse ponto, se você pegar qualquer vetor contido nessa reta, vai ter um único vetor que passa por aquele ponto original que é paralelo à reta dada, né? Esse é um jeito vetorial de escrever a coisa. Então, ou de outra maneira, como é que você faz contas com vetores em R3, Rn, no RNN, no espaço vetorial? Eu pego o vetor, arrasto ele de um lado para o outro, porque o vetor era uma classe de equivalência, ou de equipolência, de segmentos orientados com o mesmo comprimento, direção e sentido, né? Então, naquele contexto, eu posso transladar quaisquer dois vetores para um mesmo ponto e fazer a soma geométrica deles. Aqui, a coisa complica um pouco. Se você tem um vetor num ponto e tem um outro vetor no outro ponto da superfície, como é que eu faço a soma desses dois caras? Se fosse no R3, o que eu faço? Né? Você pode até pensar assim, você está com a superfície, você tem um vetor tangente num ponto, outro vetor tangente em outro ponto. Fala, bom, esses caras são vetores do R3. Eu levo o primeiro vetor até o segundo, pego o representante dele, que nasce no mesmo ponto do segundo vetor, e faço a soma vetorial. Qual que é o problema com essa operação quando a gente está em cima de uma superfície? E na hora que eu levo um vetor de um ponto, vetor tangente à superfície num ponto, se eu arrasto ele para outro ponto, ele pode não ser mais tangente. E aí não faz mais sentido a conta, né? Eu não tenho uma operação definida globalmente em todos os espaços tangentes. A gente precisa de alguma maneira pegar o que seria essa operação que a gente faz no R3 de arrastar um vetor
de um ponto para o outro e dizer que esse novo vetor no segundo ponto é paralelo ao primeiro, eu preciso de alguma maneira replicar essa ideia em cima de uma superfície, né? Então, eu tenho um ponto, tenho outro ponto da superfície, como é que eu pego, dado um vetor tangente à superfície no primeiro ponto, o que seria o cara paralelo a esse vetor quando eu levo ele até o segundo ponto? E aí a pergunta natural é, bom, primeiro, dá para fazer isso? Segundo, se eu pegar duas curvas diferentes, eu vou chegar no mesmo vetor sempre? Sim ou não? Como é que eu meço o quanto uma coisa, esse transporte depende do caminho, né? De uma certa maneira. Então, são essas as coisas que a gente vai tentar fazer um pouco na aula de hoje. E possivelmente nas próximas, né? Tá, então eu vou dizer que um campo é paralelo ao longo de uma curva se a sua derivada covariante ao longo da curva for nula, né? Vamos fazer um exemplo. Fazer todas as contas aqui, eu vou fazer tudo no R3. Muito se adapta facilmente para o R3-NI, para espaços de dimensão grande, né? Só a parte do final que eu vou usar fortemente que eu estou em cima de uma superfície, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Caramba, esse negócio... Isso aqui parece perpendicular, né? De algum jeito, euclidianamente perpendicular, né? Tô fazendo o transporte paralelo dessa linha para o meio da lousa. Então, vamos lá, exemplo. Vamos pegar a primeira superfície que a gente conhece, que não é um plano, né? Vou pegar a esfera, tá bom? Superfície como sendo a esfera S2, contida no R3. Tá legal? E aí eu vou pegar a curva alfa de t, como sendo cosseno de t, seno de t, 0. Isso aqui parametriza o equador da esfera. A esfera como uma superfície de revolução, a gente já viu que as geodésicas são os paralelos que são geodésicas, são aqueles que são os mais afastados e os mais próximos da origem, né? Do eixo de rotação. Então, no caso, esse aqui é uma geodésica e é fácil de fazer a conta, né? Quem que é esse nabla alfa', isso aqui é identicamente nulo. Quer dizer, quando você calcula a derivada covariante do campo alfa', o que? Eu vou derivar o teu alfa', derivo e projeto no espaço tangente. Quem que é o alfa duas linhas aqui? Vai ser menos cosseno menos seno 0. O alfa duas linhas aqui é paralelo ao alfa, e o alfa é o próprio vetor normal da superfície ao longo da curva, né? Então, a componente tangencial do alfa duas linhas é nula e, portanto, isso aqui é 0. Então, a gente tem que alfa' é paralelo ao longo de alfa. Não surpreendentemente, essa curva é uma geodésica, né? Portanto, uma geodésica. Então, esse aqui é um cara que é tranquilo, tá? Aí, por exemplo, se você pega um campo constante, né? Pega o campo 001, é o vetor E3, ao longo de alfa'. Quem que é a derivada covariante desse cara? Zero. Vetor nulo aqui, né? Você deriva esse cara no R3 e projeta, dá zero. Então, esse campo V constante, ele é paralelo ao longo de alfa. Você está considerando esse campo na esfera, né? Essa é a pergunta, né? Esse campo é um campo do R3 e, por sorte, ao longo, tá? Essa frase aqui é crucial. Ao longo de todos os pontos da curva alfa, esse campo é um campo tangente à esfera. Bom? Então, quando eu faço essa conta aqui, eu tenho que tomar um cuidado. Esse cara aqui ele pode escapar do plano tangente, a derivada. Aqui
Não, né? Eu tenho um campo que é um campo constante e que em todos os pontos ele é um campo tangente à superfície esférica, né? E se é claro isso para todo mundo e se no desenho aqui ajuda ou atrapalha, né? Sempre ajuda. Então, sei lá, a curva que eu estou olhando é o equador, né? Bom, essa é a minha imagem de alfa. Acabamos de mostrar quem que é o alfa duas linhas. Se você calcula concretamente, né? Você está aqui com o centro da esfera, em qualquer ponto, o alfa duas linhas é o vetor que aponta para a origem, né? O alfa duas linhas ele é paralelo ao campo normal à esfera, por isso que mostra que esse cara é uma geodésica. Se você pega o campo 001, campo E3, em todos os pontos, é um campo tangente à esfera e constante. Então, o cidadão que mora na superfície esférica, ele vê esse campo em todos os pontos como um campo constante, né? Então, o transporte paralelo dele, não falei ainda o que é transporte paralelo, mas a derivada covariante dele é nula, portanto esse campo é um campo paralelo, ou seja, é um campo constante na esfera que é paralelo. Pergunta, se eu pegar qualquer outro vetor constante que seja tangente à esfera num ponto, pega um vetor constante no R3, é verdade que o transporte paralelo dele é sempre zero? Não, por quê? Tem que tomar cuidado, Henrique. Não, porque se você pega qualquer vetor que não seja exatamente esse, que seja tangente à esfera nesse ponto. Quando eu começo a andar em cima da curva, dessa curva, se eu pegar o mesmo vetor, esse vetor vai deixar de ser tangente à esfera, tá bom? Então ele é um cara que está fora do time aqui, né? De dizer que um campo... Vou dizer que um campo é paralelo se ele for tangente. Ele tem que ser tangente à esfera em todos os pontos e sua derivada covariante for nula, tá bom? Então, se você pega um cara meio que inclinadinho aqui, assim, a soma desses dois, né? No ponto 100, por exemplo, pega o vetor que é a soma desses caras, vai ser o vetor 011. Ele é tangente à esfera nesse ponto, mas nos outros pontos ele não vai ser mais tangente, né? Por exemplo, quando eu estou aqui, o vetor 011, ele não é mais tangente à esfera. Então, esse cara está fora da jogada. Entendeu? Então, a pergunta é, quem é, que é o que a gente vai responder daqui a pouco, né? Dado um campo tangente, dado um vetor tangente num ponto na esfera, eu sempre consigo encontrar um campo paralelo que naquele ponto da curva assume aquele valor? Sim, a resposta é sim. E o que a gente vai estudar então é, dado um campo num ponto, eu consigo olhar para o transporte dele, transporte paralelo dele, ao longo de qualquer curva, como sendo o campo paralelo que naquele ponto realiza o vetor. Eu consigo achar o que seria o análogo a um vetor paralelo a um dado vetor em dois pontos diferentes da superfície. Né? Vamos tentar fazer essas coisas? Oi. Eu entendi seu argumento, concordo, mas a derivada de um campo constante não é o vetor nulo? A derivada de um campo constante é um vetor nulo. Só que, aí voltamos lá para aquela observação do Eduardo. Para você calcular a derivada covariante, aqui faltou a hipótese concreta. Né? Eu vou dizer que x é um campo paralelo ao longo de alfa se acontece isso, e x de alfa de t pertence ao t alfa de t m. Né? Só vou olhar para campo tangente, para todo t. Tá bom? Tá. Então, esse aqui é o lance. Para calcular a derivada covariante, eu preciso do valor do x no ponto e o valor do x numa vizinhança daquele ponto. Então, se eu pego um campo que é tangente aqui, mas que ao longo da curva, nos outros pontos, ele já não é mais tangente, eu estou fora da brincadeira. Tá bom? Aí o que eu podia fazer para consertar a vida? Você fala, bom, eu
posso pegar o campo que é esse cara, e quando eu fujo um pouquinho, esse campo constante ele vai ter uma componente tangencial. Pergunta: será que essa componente tangencial é o campo paralelo em questão? Entendeu? É o tipo de coisa que você tem que pensar. Em cada ponto, o campo em questão tem que ser um campo tangente para eu ficar olhando só para elementos que o indivíduo que mora na superfície enxerga. Um cara que está ali no espaço tangente. Tá bom? Ok, entendi. Muito bem. Então, em particular, né, o que acontece? Se você tem uma parametrização para a curva, você tem campos de vetores de graça, estão ali na sua frente, né? Você tem uma parametrização da superfície. A gente tem as curvas coordenadas e os campos coordenados, que são o ΔXu e o ΔXV, que são vetores tangentes à superfície em cada ponto, né? Então a gente escreve, eu posso calcular a derivada covariante em cada ponto, eu tenho o XU e o XV. Então eu posso pegar uma curva coordenada e olhar a derivada covariante do campo tangente dado pela derivada na outra variável, né? Então eu posso escrever isso desse jeito, né? Nabla xi xj, ou seja, eu vou derivar o campo, sei lá, del x del v ao longo da curva x v igual a constante, né? U variando. Bom, então, por exemplo, eu posso pensar numa parametrização usual da esfera. Eu pego um paralelo desses, que é deixar U igual a constante e o V variando de 0 a 2π. E ao longo dessa curva eu vou olhar quem é a derivada covariante do campo del x del u em cada ponto. Como é que faz isso, né? Qual que é a brincadeira? Como é que eu calculo a derivada de campos? Eu derivo esse cara aqui como um campo no R3 e projeto no espaço tangente. Eu vou escrever então a derivada do XU. Vou derivar esse cara. Vou estar em cima ao longo de uma curva, né? Então vai ter uma. Calcular ao longo de uma curva vai ser uma coisinha assim: XU de t, v de t. Vou derivar isso em relação a t, ele vai aparecer as derivadas em u e v, com coeficientes dados pelos u', v', e eu escrevo esse cara de novo nas coordenadas XU, XV. A gente já viu o que é isso, né? As derivadas segundas da parametrização. Quando eu projeto, eu escrevo ela como combinação linear do XU, XV e n, aparece o que? Os símbolos de Cristófilo e os coeficientes da segunda forma, né? Então, esse cara aqui vai ser, como eu vou derivar esse cara e projetar, vai ser a soma para cá indo de 1 até 2, exatamente do gama ij k xk. Bom, eu ignoro a componente normal da segunda derivada. Muito bem. E aí é claro que você percebe, por exemplo, que o xi, xj e o xj, xi vão ser iguais nesse caso, porque os símbolos de Cristófilo são simétricos, né? Então essa é uma propriedade muito específica que a gente tem aqui, né? Coisa bem particular do fato de eu estar no R3. Por quê? Porque a derivada no R3 é uma derivada bonitinha, né? De certo modo, se você quiser pensar assim, o que está por trás disso equivale o teorema de Schwartz. As derivadas mistas são iguais no R3. Olhando esses campos x como campos no R3, derivar no R3 as derivadas mistas de segunda ordem são iguais, né? Então, quando eu projeto, eu estou projetando o mesmo vetor no mesmo espaço tangente, tudo bem. Então, em ambientes mais gerais, essa igualdade aqui não vale, e é uma coisa muito interessante exatamente estudar a diferença entre esses dois campos, tá certo? E vai estar ligado com um certo colchete que, quando você estiver fazendo curso de geometria riemanniana, você vai ver. Legal?
Então, o resultado que eu estou dizendo da existência e unicidade do transporte paralelo segue dessa proposição aqui, que é um teorema de equações diferenciais de novo, tá? Então, para simplificar nossa vida, eu vou supor que a curva está parametrizada no intervalo fechado 0, 1, tá? Se não é AB, e aí se acerta com os extremos. Uma curva suave, tal que alfa de 0 é igual a P, um ponto em M. E eu te dou um vetor x0, que é um vetor tangente à superfície no ponto P. Tá bom? Então, com essas hipóteses, existe um único campo x, campo tangente a M, ao longo de alfa, ao que vale o seguinte, tal que x é paralelo ao longo de alfa e x de P, campo x no ponto P é o vetor x0 original, tá? A ideia, acho que vale a pena a gente fazer a demonstração, porque vai dar um par de equações que eu vou usar para resolver alguns exemplos mais para frente, né? Então, a tua curva é uma curva que está contida na superfície. Para fins de simplicidade, eu vou supor que a imagem dela está contida numa única parametrização, tá? Eu posso pegar uma parametrização x da superfície, x minúsculo, né? Supor que x, tua curva alfa, é x de u de t v de t. Tá bom? E o meu campo x maiúsculo, que é tangente, eu quero mostrar que existe, né? Eu vou escrevê-lo como x calculado em t, na verdade pensando que aqui é o x bola alfa de t, tá bom? Ele vai ter como coeficientes uma certa função a de t vezes o vetor del x del u no ponto u de t v de t, estou sendo preguiçoso aqui, mais um certo coeficiente variável b, que é a componente na direção do campo do vetor xv no ponto alfa de t, tá? Então, esse cara aqui é o xv calculado no ponto UTVT, xu calculado no ponto UTVT, para simplificar a nossa vida, tá bom? E aí, o que eu vou calcular? Eu quero determinar condições para que esse campo x seja um campo paralelo, né? Então, eu vou fazer essa conta. Quem que é nabla x ao longo de alfa', né? Eu vou escrever esse cara usando todas as propriedades que a gente tem, e aí vão sair os símbolos de Cristófilo e tudo mais aqui, né? Então, o que vai dar? Vai ser nabla alfa'. Quem que é o alfa'? Alfa' a gente vai escrever como sendo o quê? A linha de t é o de t xu, vou escrever assim, tá? Xu de t mais o linha mais v' de t xv de t. Bom? Então eu vou ter essa coisa aqui embaixo, o linha xu, vou omitir o t aqui, tá? xv, e o campo que eu vou calcular é a de t xu de t mais v de t xv de t. E vamos às propriedades, né? Vamos separar tudo isso do jeito que a gente pode. O que vai acontecer? A parte de baixo separa linear, né? O linha pula fora da derivada covariante, sobe mesmo. Esse aqui, quando for derivar, vai ter uma regra do produto. E aí vão aparecer os símbolos de Cristófilo, porque eu vou derivar esse cara duas vezes, né? Eu estou quase com vontade de copiar essa fórmula. Vocês entenderam a estratégia aqui? É abrir tudo. Eu vou abrir isso para deixar claro o que tem, né? Então vai ficar o linha nabla x de t, esse cara todo aqui, xu mais v' nabla xv x de t
E aí você vai separar, né? Eu vou ter o linha. Esse nabla, quando você for escrever esse cara, vai ser o quê? Deriva, copia. Vamos lá, vai ficar a linha de t vezes nabla a xu mais a de t. Falei besteira aqui. Desculpa. A linha de t xu mais a de t nabla xu. Bom, estou fazendo a conta no final das contas, né? Mais, aí eu vou ter b' de t xv mais b de t nabla xu. Esse foi o primeiro. Desculpa, foi a primeira parcela desse cara. Ainda tem mais gente aqui, né? Tem as derivadas agora com xv aqui embaixo, tá bom? Tá claro o que é para fazer? Me dá um joinha no chat, eu falo a coisa toda. Eu vou pegar essa fórmula em algum lugar e colar aqui, tá bom? Então vai dar um monstrão e aí você vai separar isso aqui como alguma coisa vezes xu mais alguma coisa vezes xv. Vamos dizer, você vai ter estrela aqui e 2 estrelas aqui. Tá bom? Então, qual é a condição para que o campo X seja paralelo? Estrela e 2 estrelas se anulem. E, bom, pelo que você viu aqui, não vai aparecer nada que envolva as segundas derivadas de A e B. Então, o que eu vou ter? Eu tenho duas funções que eu quero descobrir, eu quero exatamente determinar o campo X, né? Eu quero determinar as funções A e B, e elas vão ter que satisfazer um par de equações diferenciais de primeira ordem. E o que eu estou fazendo aqui, ao dizer quem é o campo x0, é dizer qual é a condição inicial do sistema. Ou seja, eu ponho x de p igual a x0, eu estou dizendo quanto vale A no instante t0 e quanto vale B no instante t0. Eu tenho um par de equações diferenciais de primeira ordem, onde eu estou fornecendo as condições iniciais. Todos os coeficientes aqui são funções suaves, né? Vão depender basicamente do símbolo de Christoffel, dessa parametrização. Então, sistema de primeira ordem deu a condição inicial, o valor inicial, tem solução única, portanto, vai existir um único par de funções A e B que fazem essa derivada covariante C0, passando pelo ponto, portanto, existe um único campo X que eu consigo escrever explicitamente quando eu resolvo o sistema. É isso que a gente vai fazer no exemplo. Deixa eu só tentar copiar essas equações de algum lugar. Eu acho que eu tenho um lugar mais ou menos pronto para pegar isso. Dá 2 segundinhos só. A página, mas seria perto. Tá? Achei. Então vamos lá. Seguindo em frente aqui, então, o que eu fiz? Besteira, provavelmente, né? Isso. Sim, eu apaguei a página e de novo. Legal. Muito bem. Então tá certo. Eu vou dizer então que a ideia é essa, né? X paralelo, C e somente C, estrela igual a 0, 2 estrelas igual a 0. Com condições iniciais dadas, né? A de T0, T0. Quem são esses A de T0 e B de T0? São as coordenadas do campo x0 em
xu no ponto, escrever direito, ponto 0v0, né? No ponto P eu tenho a base xu, xv, escrevo o meu campo x que é tangente em coordenadas nessa base, e esses são os valores de A0 e B0. E essas equações são precisamente as seguintes, né? Vamos ver se eu consigo achar isso, escrever mais ou menos rápido, né? Vão ser o seguinte, ou seja, a linha de t mais a de t mostra que gama u ao longo do ponto u de t v de t vezes u de t mais gama u v v' de t, quero linha, mais v de t, essa é a componente x1 da derivada covariante do x ao longo de alfa, né? Mais b de t, até para meio que decorar isso, né? vu linha de t mais gama vv v' de t. Tá? Tudo isso aqui igual a zero. E a outra é a equação que começa com b', que dá até para chutar o que é, né? Vai ficar b' de t, aqui eu vou ter um a de t, gama v linha de t, mais gama v linha de t, mais b de t, gama v linha de t, mais gama v linha de t, tudo isso igual a zero, tá bom? Então, é um sistema de Gauss de primeira ordem com condição inicial dada. Implica que tem solução única. Tá bom? Então, voltando, depois eu vou fazer um exemplo concreto daqui a pouco, mas voltando nessa situação, se a gente pega aquele vetor que é o vetor 0, 1, 1, que é tangente à esfera no ponto 1, 0, 0 aqui, esse que está o mouse em cima, ele é um vetor, tá? Tangente, então ao longo dessa circunferência do equador vai existir um único campo paralelo que no ponto t igual a zero, nesse ponto da superfície, é esse cara. E, por exemplo, se eu andar 1/4 de volta até o ponto 0, 1, 0, ele vai me produzir um vetor lá que vai ser um vetor tangente. Pergunta, esse vetor tangente é o vetor 0, 1, 1 que eu comecei? Não. Por quê? Porque esse vetor nem tangente é no ponto. Então eu pego esse vetorzinho tangente e vou arrastando ele ao longo da curva, obtendo um vetor que é tangente em cada um dos pontos da curva, tangente à superfície em cada um dos pontos da curva, e que tem essa propriedade de que a derivada covariante é zero. Né? Ou seja, derivada covariante zero quer dizer que quem mora na superfície enxerga esse campo como um campo constante. Derivada nula, função constante. No R3, derivada covariante nula, função constante para quem mora na tua superfície ou na tua variedade. Tá bom? Então, com isso, a gente define o que é o transporte paralelo de um vetor, né? Que definição. Nessa notação acima, né? Se você tem que E é o ponto alfa de 1, o ponto final da curva, vamos dizer assim, né? Eu vou dizer que x de q
ou seja, o valor do campo x no ponto Q é o transporte paralelo de x0 pertencente a TPM, o vetor tangente no ponto P, transporte paralelo desse vetor ao ponto Q ao longo da curva alfa. E aí essa coisa da unicidade é bacana porque assim, se você chuta um campo que deu certo, é ele e não tem outro, né? Então você não precisa se preocupar com isso. Então, exemplo concreto para você ver como isso aqui pode depender da curva, e a gente vai usar isso mais para frente, né? Vamos falar de uma coisa que chama holonomia. Então, o transporte paralelo depende da curva alfa. No plano não depende, ainda bem, mas se você pegar uma superfície com curvatura, tá? Aí fica um exercício para você, né? Como é que é o transporte paralelo ao longo do cilindro? Que é uma superfície com curvatura gaussiana zero. Será que o transporte paralelo é simplesmente arrastar o vetor como o vetor do R3 para outro ponto ou não? Né? Então, observação, o transporte paralelo depende da curva. Eu vou fazer um desenho para justificar isso. Ou seja, se eu ligo dois pontos da superfície por curvas diferentes, o transporte paralelo de um vetor ao longo de uma curva não precisa ser o mesmo que o transporte paralelo desse mesmo vetor ao longo da outra curva. Né? E aí o desenho é o clássico. Vamos pegar uma esfera e eu vou fazer o transporte paralelo que eu sei fazer. Qual que é o transporte paralelo mais simples que a gente tem? De campos tangentes de geodésicas ao longo de geodésicas. Né? Porque eu sei que é o próprio cara. Então pega aqui o polo norte, tá? Faz o seguinte, pega uma parametrização que contém o polo norte como um ponto regular. Olha para esse meridiano aqui. Isso aqui é uma geodésica? É. Tem uma superfície de revolução, todo meridiano é uma geodésica. Se você pega um campo tangente aqui, V, cor horrível, pega esse campo aqui, V. Quem é o transporte paralelo dele ao longo dessa geodésica? Palpite? Se a curva é uma geodésica e o vetor V é o vetor tangente, o transporte paralelo é o vetor tangente nesse ponto final aqui. Tá certo? Muito bem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor agora, eu vou fazer o transporte paralelo dele ao longo do equador até esse ponto aqui. Tá? Quem que é o transporte paralelo desse vetor ao longo desse ponto? Esse vetor é um vetor que é constante e é tangente à superfície em todos os pontos dessa curva. Então, o transporte paralelo é ele mesmo. Né? Aqui você tem a tua curva alfa. Aqui tem uma curvinha beta. Esse cara é o transporte paralelo ao longo de beta. Aí eu pego e vou pelo meridiano que liga esses dois pontos. Muito bem. Esse cara aqui, essa curva é uma geodésica. Esse vetor é um vetor tangente a essa geodésica. Quem que é o transporte paralelo do vetor tangente a uma geodésica ao longo de uma geodésica? Ele mesmo. Então eu faço transporte paralelo ao longo desse cara. Quem que eu vou obter aqui no Polo Norte? Até de outra cor. O vetor tangente a essa geodésica. Ou seja, eu andei numa curva fechada e quando eu voltei para o ponto original, o transporte paralelo não foi o mesmo. Tá? Ou seja, tem que tomar muito cuidado com a geometria aqui, e essa já é uma sementinha para um teorema que a gente vai fazer mais para frente, que é o teorema de Gauss-Bonnet, e o argumento é que você pode, mas é que a curva tem bico, não sei o que, a gente vai ver
exemplos e estudar essas coisas direitinho já já, tá? Então, uma coisa que você precisa ter em mente é que o transporte paralelo depende da curva que você utiliza ao longo da qual você vai fazer o transporte, principalmente em superfícies com curvatura, né? Curvatura gaussiana não nula. Então vamos lá, vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer o caso concreto de um transporte paralelo de um campo de vetores ao longo de uma curva na esfera, uma curva que não é uma geodésica. Agora a gente tentar entender o que está acontecendo, né? Então, exemplo de novo, pega a esfera, eu vou resolver essa EDO na raça, para esse caso concreto, e ver o que acontece. Tá? Então pega a esfera como superfície dentro do R3, parametrização que a gente vai usar, usual, x de UV é cosseno V, cosseno de U, cosseno V, seno V, seno de U, cosseno de U. Bom? Eu vou olhar como curva, ao longo da qual faremos o transporte paralelo, a curva alfa de t, que é em paralelo com o zero fixado. Tá? Então, quem que é a minha curva? Deixa U fixo, né? Então, cosseno, se você pensar nesse desenho, eu estou travando aqui uma curva. Melhor fazer um outro desenho, né? Estou travando uma curva. Pode até ser, se eu pegar o zero igual a π sobre 2, tá bom também, estou no equador, mas vamos olhar para o caso mais geral, né? Tem aqui o equador, bonitinho. Vou pegar o polo norte, pegar essa curva aqui. Esse ângulo aqui vai ser, vamos desenhar melhor isso. Esse ângulo aqui, ó, vou ficar muito entupido o desenho. Esse ângulo é o zero. Bom, de modo que essa altura aqui é cosseno de zero. Tá bom. Então, a gente sabe que essa curva vai ser uma geodésica se só se o zero for igual a π sobre 2. E vamos pegar, para não sofrer, né? O zero diferente de zero e π. Tá? Ou seja, eu estou excluindo da minha parametrização os polos norte e sul. Por quê? Porque nesses pontos essas curvas se degeneram a pontos e curva que é um ponto só não tem graça. Né? Legal. Eu vou pegar como ponto, como condição inicial para o meu campo, né? O vetor x0 vai ser a derivada em v calculada no ponto u0, 0. Bom? Então, quando eu faço del x del v, eu vou ter uma certa quantidade aqui. Quando você calcular o ponto no ponto u0, 0, esse campo vai ser um vetor que é tangente a essa curva aqui. Né? Essa curva é exatamente a curva, a v curva dessa superfície, né? U igual a constante. Então, o meu vetor xv é tangente, e no ponto u0, 0, quando eu faço v igual a 0, quem que é o xv? Né? E morreu, vai dar seno de u0, seno de u0, cosseno de u0, né? Então vai dar um vetor é x igual a 0 e o cara. Né? Então, vou pegar o vetor que é tangente a essa curva aqui. Vou ficar poluído o desenho, por isso que eu não quis escrever. Esse é o cara, e eu vou passear com ele ao longo dessa curva e ver como que ele chega de volta nesse ponto, ou como é que ele, o que acontece com ele em cada um dos pontos. Né? Como é que eu vou resolver quem é o transporte paralelo desse vetor ao longo da curva indicada ali. Né? Então esse é o meu vetor x0. Bom, como é que ele anda? Então, a gente precisa dos símbolos de Christoffel todos da esfera. Essa conta é uma conta que a gente consegue fazer diretamente aqui, ou via equações da geodésica, você escolhe como você quer fazer. Mas o fato todo é que com essa parametrização a gente tem que... Bom, vou escrever só os que são não nulos, tá? Que são os que interessam pra gente. A gente tem que o gama
o V, que é igual ao gama VU, V. Esse cara é cotangente de U. E o gama VVU, ele é menos seno, cotangente de U aqui, menos seno de U, seno de U. Bom, o resto é zero. Todos os outros símbolos são todos nulos. Bom, então, jogando esses caras nessas equações, você vai ter uma EDO para resolver e fica o seguinte, né? O sistema de EDOs, né? Vamos lá. A gente tentar entender direito o que está acontecendo, né? Então, sistema de EDOs com a condição inicial, que eu já vou dizer qual é, fica o seguinte, a linha de T vai ser seno de U0, cosseno de U0, B de T, B', ele vai ser menos cotangente de U0, vezes A de T. Qual que é a condição inicial? Na condição inicial, lembra que a gente pegou o vetor como sendo o vetor tangente à própria curva, né? Então, esse x0, como é que ele se escreve? É 0. No ponto, o 0, 0, ele é 0xu mais 1xv, né? Então, o A de 0. Vamos pensar que esse é o ponto inicial da curva, né? A de 0 igual a 0 e o B de 0 igual a 1. Então, é um sistema que dá para resolver e o truque é o clássico, né? Você deriva essa de baixo. O B duas linhas de T vai ficar menos o tangente de U0 linha de T. E joga de cima, você vai ter uma que o B' é múltiplo do B duas linhas, né? Então vai ficar menos cosseno ao quadrado de U0 B de T. Então aí você sabe resolver, né? B' é igual a menos uma constante B de T, sabe que o B é combinação linear de senos e cossenos, coloca as condições iniciais, corre para o abraço, né? Então a gente tira daqui que B de T vai ser cosseno, tem um argumentinho aqui, cosseno de U0 vezes T. Bom, essa é a função. E o A de T vai ser aquela constantona ali, né? Seno de U0, cosseno de U0. Vezes esse cara aqui. Então, de cosseno de U0 a T. Bom, para T no intervalo que for aí. Muito bem. Qual que é a brilhante conclusão? A gente recupera, então, o campo X, o campo paralelo ao longo de alfa é x de t igual a esse cara aqui. Você tem as fórmulas, né? É esse camarada aqui. Vezes xu no ponto u de t v de t, né? No caso, a gente está pegando na curva, é a curva u igual a zero constante, mais cosseno de u0 t vezes o x del v no ponto o zero de t. Então, você abre isso aqui, você acha a fórmula em coordenadas desse campo, se você quiser. E o que você percebe é o seguinte, né?
ele é uma constante vezes isso. O que ele faz? Ele é uma combinação linear de cosseno de xu e xv, está multiplicado por uma constante vezes um cosseno ali, né? Conforme esse t varia, o que vai acontecer? Esse campo ele vai dando uma girada, né? Em torno ao longo do próprio plano, né? Então, conforme o tempo vai passando, esse cara vai girando e, por exemplo, no instante t igual a 0, eu vou ter exatamente... Eu acho que tinha que ter um seno em algum lugar, deve ter errado alguma coisa. Eu acho que o que você escreveu como A de T, na verdade é a linha de T. Justo. Aqui é um seno, você tem toda a razão. Quer dizer, o A' vai ser esse trambolho vezes o cosseno, e quando você integra, é um seno aqui. Tem razão. Aqui fica um Mas seno. eu tenho que tirar o cosseno de 0 de fora, né? Tem, já vamos acertar isso. O que vai acontecer? Sai fora esse cosseno aqui, vai embora, né? Beleza. Então, temos um campo e o que a gente está vendo é exatamente isso, né? Quando o t for 0, ele é o próprio xv no ponto o 0, 0. E conforme... Oi? Não devia ser negativo também? A derivada do seno é cosseno. Não. Menos, talvez? Não sei. Acho que não. Não tenho menos. Não, viajei. Tá certo. Derivada, eu tô derivando esse aqui com derivado tem que dar o b, né? Que é cosseno, derivado do seno e cosseno, então é isso mesmo. Então o que você vê é que você tem uma combinação linear do x e xv que conforme o t passa, esse cara vai girando, né, de um plano tangente para o outro. Eu que estou no R3, de fora da esfera, eu estou vendo esse vetor girar no sentido horário aqui, né? Seno e cosseno, ele está girando no sentido horário em relação ao XU. E o que vai acontecer? Com velocidade angular cosseno de U0. Bom? Então, no limite, por exemplo, quando U0 for π sobre 2, o que vai acontecer, né? Quando o 0 for π sobre 2, esses caras são todos 0, eu vou ter seno de 0, esse cara morreu. Aqui vai ficar cosseno de 0, que é sempre 1. Então, quando o meu U0 é π sobre 2, eu estou em cima da geodésica, quem que é o transporte paralelo do vetor XU, que é o próprio cara tangente à curva? Ele mesmo, né? O x de t, quando o U0 é π sobre 2, é o próprio xv. Era o que eu esperava. Agora, quando eu subo um pouquinho, esse cara aqui vai acontecer o quê? Quando eu andar, ele vai começar a girar no sentido horário. Por exemplo, nesse ponto aqui, ele vai ter... Eu que estou de longe, estou vendo esse cara dando uma giradinha, de modo que esse ângulo tem a ver com o quanto eu andei e a velocidade multiplicada por cosseno de U0. Bom, então, quanto mais perto eu tiver do polo norte, ou seja, quanto mais perto do π eu tiver, ou do 0, essa quantidade vai ser uma quantidade mais intensa, positiva ou negativa, no sentido de que num dos hemisférios ele vai girar no sentido horário e no outro anti-horário. Então, eu de longe, eu não enxergo esses vetores como vetores paralelos. Mas um cara que está na superfície, se eu falo, dou o vetor para o cara nesse ponto, falando e me mostra o vetor nesse outro ponto. Ele vai mostrar esse vetor, eu vou falar. Se eu morar na superfície, eu vou falar, beleza, são paralelos. E eu de longe estou vendo que, como habitante do R3, não são. Então, este vetor e este são o mesmo para um cara que vive na superfície e anda ao longo dessa curva. Então, nós aqui, olhando de fora do R3 como alienígenas, temos certeza que não é paralelo, né? Então, você vê como a geometria intrínseca ela é diferente da geometria do ambiente, né? Tá bom? Então, coisas que você pode observar e que eu vou mostrar num fato geral daqui a pouco é que o x de t
Ele tem norma constante. Né? Você calcula o produto desse cara com ele mesmo. Se você fizer a conta aqui, vai dar... Vão aparecer os Z, F, G da superfície, né? Vai dar uma coisa que é do tipo... Quanto, né? Escrevendo lá com a expressão geral, vai ser AT² vezes o E da superfície. Aqui é importante observar que o F é zero, né? Divisor por XV é zero. E depois aqui eu vou ter o B ao quadrado T vezes o G da superfície. Se eu fizer a conta usando o I e o G da superfície, isso vai dar exatamente seno de zero ao quadrado, né? Então o campo X é um campo constante, o zero é diferente de zero e π, portanto esse cara nunca se anula. Então é um cara com norma constante, e se você fizer a conta e olhar quem que é o nabla alfa-linha dessa curva, você vai ver que não é o mesmo cara, né? Por que que a derivada covariante do vetor tangente ao longo da alfa-linha não vai funcionar bem? Porque essa curva não é uma geodésica, tá bom? Então, o que a gente tem, essa propriedade que a gente observou da norma ser constante, é um fato que é geral, e a gente enuncia isso nessa proposição, né? Você tem dois campos que são paralelos ao longo de uma curva alfa, então a norma do campo é constante, e o produto escalar desses dois campos é constante, ou seja, fazer transporte paralelo ao longo de uma curva é uma isometria, né? Entre campos de vetores. Então, se você tem x e y paralelos ao longo de alfa, isso implica automaticamente que a norma de x, não é R3, né? A norma de x é uma constante e o produto interno desses campos também é uma constante. Demonstração para isso é olhar para a função óbvia, né? Você pega f de t como sendo o produto interno do x em cada ponto alfa com y em cada ponto alfa. E deriva esse cara, né? Quem que é o f'? Vai ser a derivada desse campo, a derivada desse produto interno, e aí tem a fórmula, né? Derivada do produto ao longo de uma curva vai ser a derivada desse cara. E aí tem um truque aqui, né? A gente já usou uma vez, vamos usar de novo. Derivada do segundo. Bom, o que eu fiz ali, né? Põe x bola alfa linha, derivando duas vezes aqui. Bom, então derivada do primeiro, copio o segundo, mais copio o primeiro, derivo o segundo, e por uma questão de consistência eu vou manter a notação. Né? Y bola alfa linha de t. E o que é o x bola alfa? Né? Vou escrever aqui e vou apagar. Né? Isso é a derivada da x, calculada na alfa linha de t, produto interno com y'. Isso aqui é a derivada y no ponto alfa. Isso é a derivada no R3, tá bom? Só que essa derivada no R3, a gente viu que esse cara vai se decompor como a derivada do x, derivada covariante do x ao longo da alfa-linha, mais uma tranqueira que é normal à superfície. Se o y é um campo tangente, essa parte aqui vai embora no produto interno, né? Porque n é normal à superfície, y é tangente, o produto é zero. Tá claro? Então eu posso trocar essa derivada do R3 pela derivada covariante, por quê? Porque eu estou tomando o produto interno com um cara tangente. Foi parecido com o que a gente fez para obter, ou quando eu dei os passos para você obter a equação de Gauss, né? Esse cara aqui, eu simplesmente troco por esse. É claro isso para todo mundo? Dúvida? Não, né?
Muito bem. E na segunda parcela vai acontecer a mesma coisa, só que com a derivada em y, né? Eu vou ter x no ponto T. Era para ser derivada em R3, mas como eu estou tomando produto com tangente, fica derivada só assim. Hipótese de que esses caras são paralelos, me diz que esse cara é zero, esse cara aqui é zero. Portanto, essa derivada é zero. Então, tem uma função derivada zero, implica que a f é constante se o domínio for conexo, né? Aí tem uma piada pronta e infeliz aqui, quer dizer, se o domínio da tua curva não é conexo, você tem que ela é constante em cada componente conexo, e a gente estaria fazendo o teletransporte paralelo, né? Desculpa a piada infame, mas uma curva que não é conexa, você está andando, some, brota lá na frente e continua fazendo transporte paralelo. Então, teletransporte paralelo não dá. Então, estou supondo que o domínio da curva é uma curva conexa. Né? F de t é uma constante. Vou supor que tudo é conexo aqui. Então, é o que eu falei agora há pouco. Tá bom? Então, essa é uma coisa, né? A gente tem como fazer transporte paralelo, a gente copia o conceito de paralelismo, quer dizer, eu consigo fazer. Eu não tenho o quinto postulado de Euclides, mas eu tenho uma coisa que dá para imitar. Eu consigo dizer, dado uma curva na superfície, um ponto fora dela, eu consigo dizer quem é um vetor. Eu pego um vetor ao longo de uma curva, eu consigo levar ele paralelamente ao longo dessa curva e definir o que seria o vetor paralelo ao vetor dado em qualquer outro ponto, se a tua curva for conexa por caminhos. Só que não, né? Por quê? Porque a gente viu que a curva depende, o transporte paralelo pode depender do caminho que une esses dois pontos. Então, o que a gente faz para estudar essas coisas é o que a gente chama de holonomia, né? Então, uma vez que o transporte paralelo depende da curva utilizada, eu vou tentar estudar o quanto ele depende ou não da curva, tentar dar uma medida para isso. Essa medida é o que a gente vai chamar de holonomia. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, que acabamos de observar com essa proposição anterior é que o transporte paralelo ao longo de uma curva define uma isometria entre os espaços. Né? É uma aplicação que é uma isometria ao longo daquela curva alfa. Aí eu pego outra curva alfa, vou ter outra aplicação transporte paralelo, ligando os mesmos dois pontos, vou ter uma outra isometria. Então eu vou ter uma coleção de isometrias, tá certo? Que são dadas pelo transporte paralelo, cada uma delas dada pelo transporte paralelo ao longo de uma curva. Então tem um conjunto de funções ali que agem de TP de M em TQ de M, que são isometrias, e obviamente, você checa isso em 2 minutos, esse conjunto de transformações com a operação de composição é um grupo. Né? Então eu vou chamar de grupo de holonomia da superfície M no ponto P o conjunto de todas as aplicações dadas pelos transportes paralelos ao longo de uma curva fechada. Né? Então, para botar a bola no chão, pega um ponto P da tua superfície, olha todas as curvas fechadas que nascem e morrem nesse ponto, e aí eu vou ter para cada uma delas o transporte paralelo, que é pega um vetor, dá a volta com essa curva e vê como ele chega lá no final. Tá bom? Você vai ter uma coleção de isometrias, que obviamente cada uma vai ter a sua inversa, até um bom exercício para você descobrir quem é a inversa. E a operação de composição vai ser fechada, composta de isometrias e tudo mais. Você tem uma operação de grupo. Esse grupo é o que a gente vai chamar de grupo de holonomia da superfície M no ponto P. Bom? Então, a ideia, basicamente, eu vou tentar escrever um pouco isso aqui. Né? Você pega alfa, uma curva fechada, em M, e pega
vamos chamar de E1, E2. Depois eu vou usar, em casos concretos, E1, E2 específicos, uma base. Tá, na verdade, é assim, E1 é um campo de vetores tangente à superfície, E2 é um campo de vetores tangente à superfície que em cada ponto são ortonormais. Então são dois vetores, é um campo, são dois campos que em cada ponto produzem uma base ortonormal para o espaço tangente à superfície naquele ponto, né? Base ortonormal para cada TPM, tá bom? Eu vou pedir que esses campos sejam suaves, né? Ou seja, as funções coordenadas deles escritas, o E1 como coordenadas, escrito em coordenadas x do xv, esse aqui x do xv vão ser funções, os coeficientes são funções suaves no aberto de parametrização da superfície, né? Então eu pego esses dois campos, né? Então basicamente o que você tem é o seguinte: tenho a tua superfície, pego uma curva fechada, em cada ponto eu associo um referencial tangente contínuo, né? E aí o que eu vou querer estudar de alguma maneira é ver como é que os ângulos mudam de um ponto para o outro, né? Então a ideia é estudar a rotação, como aconteceu aqui, né? A gente viu que tem uma rotação que depende do valor do zero. Da rotação de um vetor tangente após o transporte paralelo ao longo de alfa, né? Eu saio com um vetor aqui, vamos dizer, ele faz um certo ângulo com o campo E1, dou a volta olímpica, quando eu voltar ele vai fazer um certo outro ângulo com o vetor E1. Eu quero medir esse delta θ aí. Tá? Esse delta θ é o que eu vou chamar de holonomia desse campo com relação à curva, né? Bom, a pergunta é, será que esse ângulo depende do campo? Não, né? Se você pegar dois campos no ponto inicial, se a diferença de ângulo entre eles é um certo θ0 da proposição anterior, no estágio final, a diferença entre os ângulos vai continuar sendo θ0. Então, eu posso pegar o campo de vetores que eu quiser aqui, vejo o ângulo que ele faz com o vetor E1, por exemplo, dou a volta olímpica, volto e vejo qual é o ângulo que, ao final do transporte paralelo, ele faz com o vetor E1. Quero medir esse número e a gente vai ver que esse número está diretamente ligado com a curvatura gaussiana da superfície, né? E hoje a gente não consegue fazer essa conta, mas vamos fazer em breve, tá? Então, de um vetor tangente após o transporte paralelo ao longo de alfa, esse ângulo, né? Esse ângulo de rotação independe do vetor, pela observação que eu acabei de fazer, né? Esse ângulo de rotação independe do vetor inicialmente escolhido. E aí o conjunto, aquela observação, vou escrever na outra folha, né? Vamos lá, conjunto dos transportes paralelos
dos laços, né? Vamos chamar de laço, uma curva fechada dos laços. Que partem de P é um grupo, operação de composição, né? Composição de isometrias. Chamado grupo de holonomia. Então isso aqui abre assim um mundo para você estudar um monte de coisa bacana de aspectos topológicos das superfícies. Isso aqui eu estou fazendo para superfícies bidimensionais no R3, mas se generaliza para dimensões maiores, né? Chamado grupo. Oi? Uma dúvida. Estudar a holonomia do espaço de Lorentz, né? Ou de variedades pseudo-riemannianas, como o caso geral, é muito fundamentalmente diferente de estudar a holonomia dentro de variedades riemannianas normais, tipo dentro do Rn. Porque as isometrias se dividem em classes diferentes, né? Às vezes se preserva futuro dividido, passado Exatamente. dividido, tipo de coisa, né? Esse que é o ponto aí, né? Porque o que vai acontecer? Você começa... Primeiro que eu estou falando em medir variação de ângulos, né? Então você precisa ter um ângulo bem definido, certo? E qual que é, você precisa falar de curvas fechadas. A gente sabe, por exemplo, que se você está com uma curva de tipo tempo, não existe uma curva de tipo tempo fechada, então é uma coisa que já começa a complicar e ficar... Você tem que quebrar em muitos casinhos miúdos, né? Se a tua curva for de tipo espaço, a superfície admitir laços que sejam curvas de tipo espaço e que não tenha nenhuma obstrução de tipo causal, de alguma degenerescência que possa acontecer, aí talvez você consiga fazer algumas coisas. Mas você começa a ter problemas sérios aqui porque a gente está medindo ângulos e o conceito de ângulo complica um pouco quando, né, dados dois vetores quaisquer num espaço semi-riemanniano, espaço vetorial, você não sabe definir o ângulo entre eles, né? Então tem problemas. Nas isometrias do espaço de Lorentz, né, a gente discutia, tinha 4 componentes, né? Uhum. Que se preserva ou não a orientação e se preserva ou não o futuro passado dos vetores, né? Isso. E eu sei que isso aqui é mais do que eu li, é que os grupos de homotopia desses laços estão relacionados com as componentes conexas do grupo de holonomia, não é? Isso, exatamente. Então é algo nessa linha que a gente vai acabar obtendo, tipo, as homotopias correspondendo a onde essa isometria está? Você tem que particionar o conjunto, exatamente. Então, de certa maneira, você percebe, você não consegue ter um estudo global. Se está com uma variedade, uma superfície tipo tempo, você de cada ponto vai partir, né? Eu te dou uma direção lá, fala, bom, e aí? Quero o laço que sai com essa direção, né? Pode ser uma direção tipo luz, inclusive. Como é que faz? Será que eu vou conseguir uma curva de tipo luz fechada? Ou será que eu vou conseguir uma curva de tipo tempo fechada? Você já sabe que não. Será que eu vou conseguir uma curva de tipo espaço fechada? Talvez sim, talvez não. Aí você começa a ter obstruções topológicas para garantir que essas coisas existam, né? Então não dá para fazer um estudo global de verdade, né? Começa a olhar pedaços. Nessa parte aqui onde o negócio é futuro dirigido, tá? Você não tem curva fechada. O que você vai fazer? Entendeu? Nessa parte que é tipo espaço, você tem curva fechada, dá para fazer alguma coisinha. Então é um assunto que já começa a estragar um pouco, né? Justamente por conta da partição que a gente tem do grupo de isometrias, né? Você tem aquelas 4 componentes conexas, tudo subgrupo normal, bonitinho. A gente até fez o exercício lá que o quociente era um grupo de Klein, mas um estudo global mesmo fica mais comprometido aqui, tá bom? Então, por isso que eu estou fazendo a coisa toda no R3 mesmo, né?
Tá? Então, vamos tentar fazer alguma conta no tempinho que nos resta. Fazer um exercício interessante, pelo menos, e aí depois a gente faz umas coisas mais... Falar do que é... Como que eu vou relacionar essa variação dos ângulos, né? Ou seja, a holonomia com a curvatura gaussiana da superfície. Tá? Então, você tem que... Você pega uma superfície, né? E pega x. Não vou escrever domínio nada, né? X é uma parametrização ortogonal. O que quer dizer isso? Que o f é zero, mas não sei nada a respeito do e e do g. Eles não precisam ser constantes, não precisam ser iguais, não precisa nada, né? Tá? A boa notícia é que você sempre, para qualquer superfície, você sempre consegue uma parametrização localmente, pelo menos uma parametrização ortogonal. Então tudo isso que eu estou fazendo localmente funciona, né? Agora, se você quiser fazer estudos globais, não sei, né? Fiz uma parametrização ortogonal de M, uma superfície do R3 agora. Aí a gente tem um referencial ortonormal, aquele E1, E2 que a gente tem, consideramos anteriormente, eu consigo recuperá-lo aqui, né? Qual que é o jeito natural de, dado uma parametrização ortogonal, construir um referencial ortonormal? Pego o x1, divide pela norma, pego o xv e divide pela norma, tá? Esses caras naturalmente são unitários e ortogonais em todo ponto da parametrização. E pega uma curva alfa com imagem na superfície, dada pela parametrização de sempre o de t v de t em x, né? Eu vou olhar eu estou falando de medir ângulos, né? Eu vou olhar como que varia a... Como é que eu vou dizer isso para vocês? Eu vou pegar a derivada desse cara e ver como funciona o ângulo da derivada do campo E1 com E2, né? Essa quantidade que eu vou chamar aqui de I 1, 2 de t, né? Isso vai ser o produto interno da derivada em t do campo, esse cara, né? Isso aqui tudo depende de t, produto com o E2 de t. Bom? Então, de alguma maneira, está me medindo como a derivada do E1, que é um cara que eu vou escrever em termos dos vetores tangentes aqui, ou pelo menos a projeção deles, né? Esse cara, de novo, esse campo é um campo tangente, a derivada dele podia sair do R3, mas como eu estou projetando, olhando para o produto interno com E2, tudo que não é tangente desaparece, isso aqui é exatamente a derivada covariante ao longo de alfa' do campo E1, vou sumir com o ponto de aplicação E2. Né? De alguma maneira eu estou medindo no R3 o produto interno mede ângulos, né? Eu estou medindo como a derivada do campo E1 varia, o ângulo dela com o E2 varia com o tempo. Né? Então, observação, né? Se você quisesse, eu poderia definir o φ 1, é meio tonto, seria a derivada covariante em alfa' do E1 com ele próprio. Quanto vale isso? Poderia definir o φ2, 1. Quanto vale esse aqui? Me diz aí. Seria a derivada covariante do E2 na direção do E1. E podia definir também o φ22, que seria a derivada covariante do E2 na direção da alfa'. Alguém... nem no chat colocar. Então eu vou colocar. Isso aqui vale zero, né? Por que vale zero? Porque o E1 por E1 é 1, né? Quando você faz a derivada disso aqui
o E1 de t, produto interno com E1 de t, essa função é uma função constante, aí aplica a regra do produto, faz exatamente essas coisas. Então, o φ11 não ajuda nada, que vale 0 sempre, o φ22 também não ajuda nada, e esse cara é o truque de passar a derivada para o outro lado, né? E2 por E1 vale 0, então isso aqui é exatamente o menos φ12 de t. Então, a única dessas quatro funções que me dá alguma informação é de fato essa φ12 que eu escrevi aqui, né? Então, quando você escreve, por exemplo, se você pega um campo tangente, o que dá para fazer, né? Em cada espaço tangente, qual que é o truque? Você tem a base ortonormal, E1, E2, certo? O campo X em cada ponto é um cara desse tipo, eu consigo descrever ele por esse ângulo θ, né? Certo? E nesse ponto está aqui. No outro ponto lá na frente eu tenho o outro referencial E1, E2. Essa aqui é minha curva alfa, está na superfície. E aqui eu vou ter um x de t. E o ângulo θ vai mudar e ele muda o quê? Esse ângulo θ em relação a E1 muda conforme eu ando na curva. Então, o x de t eu posso escrevê-lo em termos desse ângulo θ, né? Estou no R3, lembra sempre disso. E a base é ortonormal, então eu vou escrever o x de t como sendo cosseno θ de t E1 mais seno de θ de t E2. Bom, temos isso. Aí eu vou calcular a derivada covariante do x ao longo da curva alfa. Tentar ver quais são as condições para que esse campo x seja paralelo, né? Então, vamos fazer essa conta. Quanto que é? Temos tempo? Temos. Quanto é nabla alfa' em x? Bom, conta, né? Usa a linearidade aqui. Quando você for derivar em alfa', isso vai dar. Copia cosseno de θ. A derivada vai ficar a derivada covariante do E1 na direção do alfa'. O que é a derivada covariante do E1 na direção do alfa'? Depois eu vou separar. O alfa' a gente escreve ele de um certo jeito. O desenho aqui não está amigável, tá? Eu não garanto que o E1 seja o alfa'. A minha curva alfa não precisa ser necessariamente uma curva coordenada. Então, vou mudar esse desenho. Criar a impressão errada aqui. Vou passar a curva alfa aqui, de modo que o vetor tangente não tem nada a ver com alfa'1. Vou aqui. Passa assim. Você está assumindo que x é unitário também, o campo não unitário, mas tipo, a norma do vetor do campo é unitária, né? A norma do x é constante, tá? Isso a gente sabe que todo campo paralelo tem que satisfazer, mas não é verdade que todo campo unitário é paralelo, né? Tudo bem? Se ele for paralelo, com certeza ele tem norma constante. E aí você poder dividir por essa norma uniformemente tem um campo unitário. Mas campos unitários não necessariamente são paralelos e aí vai ter essa conta que vai dar condição para que esse campo unitário seja um campo paralelo, né? Então vai ficar isso mais seno de θ de t nabla E2. Então foi assim, né? Eu copiei a deriva. Agora tem menos seno de θ de t θ' E1 mais cosseno θ de t θ' E2. Θ' de t E2. E o que você vai fazer agora, tá? Esse alfa', você vai abrir ele como sendo
Deixa eu ver o que dá para fazer aqui agora. Se é uma boa a gente abrir isso. Ah, já sei. Esse cara aqui, eu posso escrever ele, né? O que é o nabla alfa-linha de E1? Ele é um certo, vamos dizer, gama E1 mais delta E2, né? A gente já viu que se você toma produto interno com E1, você conclui que o gama é zero. Se você toma produto interno com E2, você conclui que o delta é exatamente o φ12. Então, dá para arrumar isso de um jeito melhor, né? Escrevendo esse cara aqui na base, cada um dos vetores na base E1 e E2, vai te sobrar o seguinte. Uma continha para fazer aqui, né? Isso vai dar cosseno θ de t. Aí esse cara vai ficar φ12 de t E1. Tudo, os vetores no ponto alfa de t, né? E2, desculpa. Componente na direção do vetor E2. Menos esse cara aqui, na direção E2 não tem nada, na direção E1 ele é menos o φ12. Então vai ficar menos seno de θ φ12 de t vezes E1 e mais, e de novo esse resto aqui que eu na cara dura copiar. Tá bom? E aí o que a gente tem? Eu consigo juntar tudo, né? Escrever o coeficiente na direção do E1. O que tem na frente do E1? Na frente do E1 eu tenho menos seno θ φ, e aqui menos seno θ φ', dá para pôr um seno de θ E1 em evidência. Menos, né? Menos seno de θ de t E1. E o que tem na frente dele? A φ1, φ12 de t mais θ' de t. Demais, né? Linha de t. E na frente do E2, a gente tem cosseno de θ2 e vai ter o mesmo fator, né? Cosseno de θ2 vai ter o φ12 e o θ' juntos. Acabei de aprender uma coisa legal aqui. Mas, então dá para pôr em evidência de novo cosseno de θ de t e 2. Bom, quando que isso aqui é zero? Tem somente se esse coeficiente aqui for zero, né? Porque precisa ser zero para todo t. Então, essa combinação de vetores, ela não é... Esses dois caras não são simultaneamente nulos para todo t, então o que tem que ser zero é isso aqui. Então, essa derivada covariante é nula se e somente se a φ12 de t mais θ' t é zero. Essa é exatamente a condição para que um campo desses, um campo tangente, seja paralelo. Bom? Então, temos isso, né? O x paralelo, C só C. A condição é que o ângulo que ele faz, esse campo faz com o campo escolhido E1, verifica essa situação, né? Ou seja, é paralelo C somente C θ' de t é exatamente menos e de 1,2 de t. Bom? Então, a gente estava chamando de holonomia a variação desse ângulo, né? O que é a variação desse ângulo? Se você integrar isso aqui, você vai ter o teorema fundamental do cálculo, né? Deixa o t variando no intervalo que parametriza a curva. A variação dos ângulos vai ser o valor no final menos o valor inicial, né? Então, o θ final menos o θ inicial é exatamente essa integral no intervalo. Eu vou chamar essa variação dos ângulos, né? Vamos chamar elas de delta psi, tá?
Esse cara vai ser o que a gente vai chamar de variação do ângulo ou holonomia desse campo ao longo da curva. Isso é menos a integral de φ12 de t dt. Tá bom? Então esse é um número que vai ser uma coisa importante para a gente. Tá claro até aqui? Esse ΔΦ é a variação do ângulo da volta olímpica na curva, começando e saindo no mesmo ponto, por exemplo. Quanto que o ângulo θ, se na hora que a curva começou o ângulo θ era π/6, na volta era, sei lá, 2π, quanto que é a variação? Você faz a conta, vai dar um número aí. Essa conta é exatamente menos a integral desse campo escalar aqui ao longo da curva. Então esse φ12 a gente vai dizer que é a integral dele é o que a gente vai chamar de holonomia ao longo dessa curva, de uma curva fechada. Tá bom? Então, como exemplo, para a gente só fechar essa conta, e na aula que vem a gente relaciona isso com geodésicas e curvaturas. Né? O que a gente pode fazer? Exemplo. Pega a superfície de novo como sendo a esfera. Alfa, aquela curva de antes. Né? Então você tem a parametrização x de UV clássica. Pega a curva alfa de t como sendo x o 0t. E vamos olhar para a holonomia em cima desse caso, né? Aqui os campos de vetores que a gente vai pegar são o x1 sobre e. O e é 1, naquela parametrização. O x2 é o xv sobre o g. O g é exatamente seno de u, né? Raiz de g. O g é xv por xv, dava seno ao quadrado, né? Então a raiz vai ser seno de u, estou no intervalo u indo de 0 até π aberto. Portanto é positivo, tá tudo, não tem problema de sinal aqui. Qual que é a brilhante conclusão que a gente tem? Quanto vale o nabla alfa' de E1 nesse caso? Né? Se você fizer a conta, isso aqui vai dar exatamente o cosseno de U0 e 2. Tá? Calcula a derivada covariante desse campo em relação ao longo da curva alfa', vão aparecer os símbolos de Christoffel, vai dar isso aqui. E aí, portanto, quem que é o φ12 de t? Nesse caso, é constante, né? Cosseno de U0. Ele é o produto escalar, o φ12 é o produto escalar desse cara com E2, cosseno de U0. E, portanto, a variação de ângulos que a gente tinha, delta psi, é a integral. Se quiser ir na curva fechada, né? Acho que 0,2π resolve aqui. Vai dar exatamente 2π cosseno de U0, que é o quanto ele dava de volta se a gente pensar no exemplo anterior. Cadê ele? Esse aqui, né? A variação do ângulo, quando você completa uma volta um período 2π aqui, é exatamente 2π vezes cosseno de U0. Tá bom? É o comprimento do círculo ali que você parametrizou, percorrendo ele com velocidade angular cosseno de U0. Beleza? Aqui terminamos cravado, né? São 6 horas. Na aula que vem, a gente tenta relacionar essa holonomia e o θ' com a curvatura geodésica de uma curva na superfície. Vai ser um resultado bem interessante. Em particular, a gente tira uma observação curiosa quando a tua curva é homogeodésica, ou seja, quando a curvatura geodésica é 0. Tá? Então a gente consegue fazer esse enunciado e aí dá para caminhar já na direção do teorema de Gauss-Bonnet. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário. Público,
faz agora, senão a gente encerra o vídeo. Se quiser falar um pouquinho depois também, eu vou estar aqui à disposição. Bom, deixa eu dar uma olhada no chat. Nada no chat. Alguém quer fazer alguma observação? Aparentemente não, né? Então vamos encerrando a gravação por aqui. Consegui achar onde está a janela do OBS. Achei. Então, beleza. Vamos encerrando a gravação por aqui, gente. Obrigado. Na quinta, às 14 horas, tem mais. Espero vocês lá. Um abraço. Tchau, tchau.